Olá, querido irmão, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje eu quero falar com você sobre um texto que certamente você já ouviu ou já leu. É aquele texto em que um paralítico desce pelo telhado carregado por 4 amigos e lá Jesus faz um milagre e ele sai andando. Geralmente nós lemos esse texto e olhamos apenas pelo olhar da cura, do milagre, do que Jesus fez. Mas eu quero convidar você hoje a ter um novo olhar para esse texto. Não pelo milagre em si, mas sim pela atitude dos 4 amigos daquele homem. Eu quero falar com você sobre objetivos, focado no objetivo pessoal para a sua vida. E através desse texto eu quero trazer apenas 3 lições super importantes na sua vida para alcançar a bênção e o milagre que você tanto deseja do Senhor. Em nome de Jesus, fica comigo, assista esse vídeo até o final, se inscreve em nosso canal, compartilha, abençoa outras vidas também, em nome do Senhor Jesus. Aleluias! Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, verso 1. Amém? Graças a Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Inicialmente eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão à pastora Edjane pelo convite, que os irmãos possam compartilhar com ela. E isso, sou muito grato de estar aqui ministrando a palavra para os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou pastor da igreja da IEQ lá no Marcos Freire 2, vizinho ao Mini Shopping São Brás. Tem sido bênção aquela igreja e o Senhor está abençoando e crescendo cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Ao que nos parece no texto aqui, aqueles 4 amigos, eles tinham um objetivo. E o objetivo deles, de fato, era apenas um objetivo, que era conseguir introduzir o seu amigo, até então paralítico, na presença de
Jesus. Era esse o objetivo deles. E diz a palavra que eles tentaram de várias formas introduzir aquele paralítico na presença de Jesus. Só que, como no início do texto fala, tinha muita gente, uma grande multidão. E aquela multidão dificultava o acesso. Imaginam que de alguma forma eles tentaram entrar pela porta da casa, mas era impossível por conta da multidão. De repente eles tentaram entrar pela janela da casa, só que a multidão era grande, não dava para entrar, tinha pessoas até pela janela. De repente eles tentaram pedir licença, pedir espaço, só que a multidão enorme não deu a mínima, não deu atenção a eles. Pouco se importou com a necessidade daquele paralítico. Então, não tendo mais o que fazer, não tendo mais para onde ir, eles começam a buscar uma oportunidade, alguma forma de conseguir colocar o paralítico perto de Jesus. A primeira questão é observar onde Jesus estava, em qual cômodo da casa ele estava, em qual espaço ele estava. E depois eles enxergam uma escada. Para quem não conhece, na época as casas elas não eram tão altas e elas tinham uma escada externa que dava para o terraço. O terraço, gente, na época não tinha telhado, então o terraço geralmente era feito por barro, palha, pedaços de madeira. Então eles sobem aquela escada até o terraço e eles descobrem a casa, uma parte da casa, e eles descem o paralítico por ali. Imaginam até a conversa, tá? É baixinho, a gente sabe onde Jesus está, dá para abrir o teto da casa e somos 4, né? Nós somos 4, a gente consegue descê-lo, a gente tem força para descê-lo até lá. E é a forma que eles encontram para cumprir um objetivo que eles tinham no coração. Qual era o objetivo? Introduzir o jovem paralítico até a presença de Jesus. Depois que eles conseguem fazer isso, aí a história vocês já conhecem. Quando eles conseguem fazer isso, Jesus olha para aquele homem, perdoa os pecados dele, depois cura aquele homem e ele retorna para casa curado, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor, graças a Deus. Eu não quero me deter muito na introdução dessa mensagem, porque embora seja uma palavra que fale sobre uma cura específica, o foco dessa mensagem não é falar sobre a cura daquele homem, mas é trazer algumas lições, 3 lições que nós podemos extrair desse texto, para falar com vocês sobre propósito. Propósito não no âmbito do propósito de Deus para a nossa vida, mas o nosso propósito de vida, o nosso objetivo, o que nós queremos alcançar na nossa vida, o que nós temos buscado diante do Senhor, amém? Porque claro, isso não precisa nem eu falar, que todos os teus planos e sonhos têm que estar aos pés do Senhor, amém? Mas se você tem um plano, o que eu faço para alcançar esse plano, para alcançar esse objetivo, para alcançar esse propósito? E a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite é que aqueles homens, embora tentassem pela porta, pela janela, tentassem abrir espaço no meio do povo, tentassem pelo teto, eles só tinham um objetivo. E o objetivo era introduzir o homem diante de Jesus. Então, se você sonha com algo, se você deseja algo para a sua vida, se você tem buscado alguma coisa na presença do Senhor, se você tem um propósito, a primeira coisa que você tem que entender é que precisa ter foco no propósito. Você precisa ter foco nele. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque se tem uma coisa que me impede de andar em certos lugares, de fazer certas coisas, e às vezes quando eu percebo que estou fazendo algo que foge do meu propósito, é o que me traz para perto do Senhor, é entender que eu tenho um propósito, é entender que eu tenho um objetivo de vida, é entender que eu tenho um ministério a zelar. E quando nós entendemos isso, quando nós focamos nisso, tudo fica muito mais fácil, amém? Sabe por quê, gente?
Tem pessoas que têm plano A, plano B, plano C, plano D. É ou não é, gente? Deixa eu lhe dar um exemplo. Domingo agora nós tivemos a primeira etapa do Enem. Foi ou não foi? Acho que foi, né? Próximo domingo é a segunda, não é isso? Próximo domingo é a segunda etapa. Pergunta a uma dessas pessoas qual o propósito dela. Por que você está fazendo o Enem? Por que você está fazendo essa prova? E aí você vai encontrar algumas pessoas muito focadas, estudaram o ano todo, se prepararam para essa prova, tentaram de tudo para conseguir fazer essa prova. Outros vão dizer o seguinte: o que eu quero com essa prova é entrar na faculdade de medicina. Mas, como é muito difícil, né? Olha o linguajar, né? Principalmente se for crente, misericórdia. Mas, como é muito difícil, se não der certo, se eu não conseguir, aí eu vou tentar pedagogia, eu vou tentar ciências contábeis. Ou se eu não tiver uma nota mínima para conseguir fazer um curso, sei lá, vou trabalhar de balconista de loja, de operador de caixa. São pessoas que até é bacana, sabe? Tem um plano A, um plano B, um plano C. Mas a tua vida, ela não pode ser assim. Ela não tem que ter vários planos de vida, ela tem que ter um propósito. Plano B, ele tem que ser secundário do plano A. Amém? Porque o teu foco é o ponto A. O plano D tem que ser uma outra opção para se alcançar o plano A. Mas sempre o foco tem que ser no plano A. O que você quer alcançar na sua vida? Qual o seu foco? Pastor, eu vou vendo aí, né? O que der para eu fazer, eu vou fazendo. Uma hora eu chego lá. Uma hora eu alcanço alguma coisa. Tá, glória a Deus que você pelo menos tem uma fé. Agora eu costumo dizer que fé sem obras é uma fé fraca e morta. Fé sem obras aqui no sentido de eu creio, mas eu não faço nada para alcançar o que eu creio. Eu estou orando, pastor. Deus vai abençoar. E você está fazendo o quê? Só orando? Coisas espirituais, nós lutamos de uma forma espiritual. Coisas materiais, o espiritual é o algo a mais. Seria, no caso, a base de sustentação. Mas eu preciso fazer algo de forma também material. Se o teu propósito é aquele curso, meu irmão, estuda. Estuda, né? Tem gente que diz assim: não, eu orei, eu vou fazer a prova e Deus vai abençoar. Se tu não estudou, não vai abençoar não. Porque primeiro, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Porque embora você orou, teve outras pessoas que passou o ano todo estudando. Mas não é crente, mas estudou, mas se preparou. Mas não tem Deus. Mas o sol nasce igual para todo mundo, meu camarada. Se você tem um foco, se você tem um desejo, você precisa ir até Ele, fazer alguma coisa para alcançá-lo. Aqueles homens tinham só um objetivo, que era descer o paralítico até onde estava Jesus. Não importa como, a gente vai pela porta. Se não der certo, a gente vai pela janela. Se não der certo, a gente vai pedir licença. Se não der certo, a gente vai pelo telhado. Mas a gente vai chegar lá. Propósito, foco. Quando você tem um foco, você chega. Quando você tem um foco, você alcança. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: gato com 2 sentidos não pega rato? É assim ou não é? Deixa eu trazer um pouco para a nossa história aqui, para a nossa realidade. Tem gente que pensa que é diácono, é tio da salinha, é músico, é líder de jovens, ainda trabalha no PPTO, né? Na verdade já deveria ser só PPTO, já que faz tudo isso. Ainda prega. Eu sou isso, eu sou aquilo outro na igreja. Você não é nada, na verdade, porque você não tem um foco. Você ajuda em tudo, mas ser alguma coisa você não é. A questão é qual é o teu propósito, qual é o teu ministério. Você foi chamado para fazer o quê? Eu fui chamado para ser pastor, mas eu faço isso, aquilo. Amém, glória a Deus. Você está aprendendo sobre tudo que acontece dentro da igreja, e isso é bom.
É bom ou ruim, gente? Isso é bom. A gente quer pessoas que se doem à igreja, que façam um trabalho, que façam obra. É maravilhoso. Mas você não precisa tirar do seu coração qual é o teu propósito. Amém? Eu sei tocar umas coisinhas, mas eu não sou músico. Eu sou pastor. Mas se me falta músico na igreja, o que é que eu faço? Eu toco. Amém? Mas eu não esqueço o quê? Que eu sou pastor, porque isso é o meu propósito. Esse é o meu chamado. Foi para isso que eu vim. Amém? Você está entendendo? Então a primeira coisa que eu preciso entender para alcançar a bênção de Deus é: que bênção eu quero? O que eu quero alcançar do Senhor? Porque às vezes a gente nem sabe o que pedir a Deus. A gente pede uma coisa e outra e tal, e meio mundo de coisa a gente pede a Deus, mas na verdade a gente não sabe nem o que quer. Então é foco. O que eu quero alcançar? O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Qual o meu objetivo de vida? Amém, igreja? Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que às vezes a gente, para conseguir alguma coisa, sabe o que a gente quer fazer? Chamar a atenção das pessoas. É ou não é, gente? Tem uma frase, principalmente no meio mercadológico: quem é visto é lembrado. É uma frase bacana, verdadeira, só que às vezes nós queremos ser vistos apenas pelo homem. Nós queremos que os outros nos enxerguem. Nós queremos reconhecimento de homens. Mas o nosso foco não é o homem. Você vai perceber no texto que a casa estava cheia. Gente, se você chega em um lugar que está lotado e você quer chegar em tal ponto, é óbvio, você vai fazer o quê? Pedir licença. É ou não é? Quando você é educado, né? Porque tem uns que misericórdia, só a graça. Se você vai para um evento, para um show, por exemplo, o povo sai um empurrando ao outro. Às vezes você está lá tentando orar, porque o cantor na hora não está cantando, está orando. Você está concentrando, aí passa o irmãozinho, dá uma cotovelada para passar na frente. É ou não é? E a gente às vezes quer pedir licença, quer que o povo nos escute e tal. Eu imagino que esses homens tentaram tanto fazer isso. Tentaram tanto chegar lá onde Jesus estava, tentando com o homem: abre um espaço aí, olha, ele está paralítico, Jesus pode curá-lo, a gente quer chegar até lá, dá um espaço, dá licença, nos permita passar. Mas ninguém deu a oportunidade, ninguém permitiu que eles passassem. Só que eles conseguiram, porque eles não chamaram a atenção dos homens, mas eles conseguiram chamar a atenção de Jesus. Amém? Porque embora ninguém desse espaço, ele disse: não, se ninguém está dando espaço, eu vou fazer algo diferente, eu vou subir pelo teto. É igual a Zaqueu quando ele sobe na figueira brava. Ele queria ver, ninguém dava espaço, ele não conseguia, ele sobe lá, ele chama atenção. E aqueles homens chamaram a atenção de Jesus, subiram no teto e desceram, rapaz. Aí é que vem o mistério da palavra de Deus. O rapaz desceu, Jesus curou, foi ou não foi, igreja? E quando Jesus curou, o rapaz se levantou, agradeceu e disse: poxa, Jesus, muito obrigado, que coisa maravilhosa o Senhor fez na minha vida. Amigos, me leva de volta. Foi assim, gente? É assim que a Bíblia conta. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus curou, ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. Quando ele levanta, pega a cama dele e ele sai andando, o que é que as pessoas fazem, gente? Abrem espaço. Aleluias, glória a Deus. As pessoas começam a abrir espaço. Aqueles que antes não olhavam para aquele paralítico, agora todo mundo quer ver aquele paralítico passar. Todo mundo começa a enxergá-lo.
Porque quem deu essa honra a ele não foi homens, não foi por mérito humano, mas foi Deus, foi o próprio Jesus. Entenda, só quem pode abrir a porta para ela nunca fechar é Jesus, meu irmão. Você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, você pode fazer o que for, mas só quem pode abrir a porta de verdade é Jesus. Aleluias. Então, chame a atenção de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem tentado um trabalho, sabe? A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir um emprego é procurar um emprego. Você sabia disso? É colocar currículo. Você sabia disso? Sabe por quê? Tem gente que fica assim, meu amigo, me ajuda aí. Meu amigo, ficar sabendo de alguma coisa, dá uma força aí. Vocês já viram pessoas assim? Tá errado. Se você tem amigo que pode te ajudar de alguma forma, amém, glória a Deus. Mas não deixa de fazer a tua parte. Ó, joelho no chão e vai à luta. Amém? Vai à luta, meu irmão. Na minha carreira profissional, a única vez que eu entreguei o meu currículo na mão de um amigo, e o amigo disse que tinha me indicado, amigo da onça, não me indicou. Você sabia disso? Não me indicou. A única vez, a primeira vez, meu primeiro emprego, gente, eu fiz algo surpreendente. Eu acho que eu não vou nem contar direito a história aqui, senão eu vou demorar demais. Mas no meu primeiro emprego, eu fui com 14 anos de idade e a mulher disse que eu não podia porque eu era muito novo, só com 15, e no dia do meu aniversário eu fui lá de novo. Eu sou meio doido mesmo, né? Ela não disse que é com 15, eu tenho 15 anos. Eu cheguei lá e disse, menino, tu já tem 15 anos? Eu disse, tenho, estou fazendo hoje. Ela, parabéns, obrigado. 15 dias depois eu estava trabalhando. Amém? Meu primeiro emprego. Meu segundo emprego, eu saí da época de um temporário da CIA, temporário de final de ano. Eu nem contei como um emprego de fato, mas o meu segundo emprego, quando eu saí, falaram, tá tendo uma vaga em tal lugar. Eu disse, eu vou colocar currículo. Fui lá, coloquei meu currículo, não fui chamado, não aconteceu nada. Naquele momento, eu comecei a trabalhar, não sei se vocês lembram, tinha uma Sandinvest aqui no João Alves. Eu comecei a trabalhar ali sem carteira assinada, sem nada, recebendo acho que R$100 por semana na época. E aí surgiu a oportunidade. Eu estava orando, não foi amigo que me indicou. Quando eu cheguei na vaga tinha 20 pessoas, das quais 5 eram indicadas. Dos 5 indicados, um era sobrinho do chefe. E só tinha uma vaga. Quem foi que ficou com a vaga, gente? Eu. Amém? Glória a Deus. 3 anos de empresa. 3 anos depois de sair, não aguento mais. Eu vou sair desse lugar. Eu pedi demissão. Saí da empresa sem ter nada em vista. Descansei 1 mês. Depois de 1 mês eu disse, hoje eu vou sair e vou voltar para casa com meu emprego na mão. Nesse dia eu coloquei o joelho no chão e disse, Deus, eu vou procurar emprego, eu só volto com ele. Como eu já conhecia muitas pessoas, eu ia chegar na loja, conversava. Gente, eu esqueci de botar currículo. Botei 4 currículozinhos, dos quais ninguém nem viu. Mas quando eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, uma pessoa que brigava comigo na loja, que era meu concorrente, sentiu minha falta na loja. Aí ligou para mim e disse, ô Anderson, você sabe quem é que está falando com você? Eu disse, sei, claro, sua voz é irreconhecível, não tem como a gente pensar que é outra pessoa. Diga aí, que é que manda fulano? Ele disse, quer trabalhar? Eu disse, quero, venha conversar comigo. Eu peguei o ônibus de volta, cheguei lá, naquele dia eu saí empregado. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? Esse amigo que não me indicou, eu disse, eu vou ficar esperando por ele, vou nada. Entrei no site da empresa, coloquei meu currículo. Fui chamado para uma vaga que eu nunca tinha trabalhado, uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. E quando eu fui chamado, quando eu entrei nessa vaga, porque também só tinha uma para o estado de Sergipe, quando eu entrei nessa vaga, eu conheci a pessoa que ele disse que tinha entregado meu currículo. E eu falei, rapaz, inclusive foi quem me treinou, eu disse, rapaz, fulano lhe deu meu currículo. Eu disse, eu nunca lhe vi na minha vida. Eu disse, mais uma prova de que Jesus me colocou nesse lugar. Meu irmão, procura agradar o Senhor,
procura chamar a atenção do Senhor, não procura reconhecimento de homens, porque o homem é falho e o homem vai te esquecer. Vocês lembram de José? Quando você voltar lá para o palácio, fala de mim para o rei. Ele lembrou? Não, gente, 2 anos depois. 2 anos depois, claro, porque foi o tempo de Deus. Deus trouxe a memória dele e disse, fala para o rei lá, que quando você estava na prisão, tinha um camarada que lhe ajudou. E aí vem a lembrança. 2 anos depois, o homem é falho, o homem esquece de você, o homem esquece de reconhecer você, mas Deus, ele nunca esquece. A palavra conta que quando Noé começa a construir a arca, ele estava falando, gente, de chuva em um tempo em que não existia chuva. Você sabia que até a Arca da Aliança ser construída, ainda não tinha chovido na terra? Deus só fazia com que toda noite fosse regado, sabe, com um orvalho, mas não tinha chuva. Então, numa boa, gente, era maluquice falar de chuva naquele tempo. É ou não é? Mas Noé sai falando para todo mundo, ei, Deus disse que vai mandar um dilúvio. Não é chuvinha não, é dilúvio. E ele me mandou construir uma arca e eu estou lhe dando a oportunidade de entrar na arca comigo, de salvar a sua vida. Vamos construir a arca. Quem deu atenção a Noé, gente? Ninguém deu atenção, ninguém foi até ele. O povo chamava ele de maluco, assim como chama a gente quando fala de Jesus, né? Acho que você já está familiarizado com isso, né? Glória a Deus. Chamava ele de maluco. Ninguém carregou madeira, ninguém organizou os bichos para entrar na arca, ninguém fez nada, só Noé e a sua família. Agora veja que interessante. Quando eles entram na arca, que Noé pensou assim, não, eu fechei a porta. Sabe o que a Bíblia diz? Quando entra Noé, sua família, todos os animais, Deus fechou a porta. Deus lacrou a porta. E sabe por que Deus lacra? Porque quando começa a chover, o povo cai na real. Ei, o velhinho não tá caduco não. O velhinho estava certo. Tem chuva mesmo. E se esse bicho pegar, vamos para onde, gente? Para a arca. E aí Noé, cheio de compaixão, cheio de amor de Deus, faria o que? Iria abrir a porta. Mas o que foi que Deus fez? Ele lacrou, fechou a porta da arca. Sabe por que Deus fecha? Deus está dizendo a Noé o seguinte: Noé, quem abre a porta e quem fecha a porta é eu, não é você. O poder de abrir a porta e fechar a porta está nas mãos de Deus, não está nas mãos do homem. Então, em nome de Jesus, meu irmão, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Você só precisa fazer isso. Os outros são, sabe, os planos secundários, né? Aquele plano B, C. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu orei, eu busquei o Senhor, eu vou entregar. Mas eu tenho um amigo que está lá, beleza, amigo, se puder me ajudar, amém. Mas a minha confiança e a minha esperança é no Senhor, porque é Ele quem pode fazer, amém. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é o seguinte: Deus abre porta, Deus faz milagres, mas antes de qualquer coisa, você sabe o que é que Deus faz? Deus transforma você por dentro. Amém? Deus trata você. Tem coisas que nós não alcançamos na vida porque nós ainda não estamos prontos para alcançar. Então o que é que Deus faz? Ele trata a gente por dentro. É notório, gente, é nítido que aquele homem tinha uma necessidade física, ele era paralítico. Todo paralítico quer o que, gente? Andar. Essa era a necessidade dele, visível, mas a sua maior necessidade estava lá dentro, que era a falta de
perdão, a falta de amor. É por isso que quando Jesus vê aquele homem, mesmo vendo a fé deles, Jesus não vai logo dizendo, ó, seja curado, se levante, vá-se embora. Ei, não precisa descer não, daí mesmo já ali ajeita. Vá-se embora, você está curado. Ele podia fazer isso, podia ou não, gente? Mas por que ele não faz isso? Porque ele precisava fazer um tratamento na vida daquele homem. Aquele homem precisava de perdão. Talvez aquele homem pensasse, tá, gente, isso é apenas suposição. Não é o que a Bíblia diz, é uma suposição, mas talvez aquele homem pensasse que ele estava naquela condição porque estava em pecado. Por conta do pecado. E seria errado pensar nisso? Seria errado pensar que ele transgrediu a lei segundo a religião da época? Não. Porque segundo a religião da época, se alguém tinha alguma deficiência, ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Vocês lembram quando os discípulos chegam para um homem que era deficiente visual, e aí diz, Jesus, quem foi que pecou para ele estar assim? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus diz, não foi ele, nem foram seus pais. Ele está assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Vocês lembram disso? Porque era comum, gente. Era comum na época eles acharem que o pecado era quem fazia eles viverem determinadas situações em suas vidas. Cultura, tradição, religiosidade, muitas vezes colocam certos pesos sobre a nossa vida que a gente não consegue suportar, que a gente não consegue carregar. Talvez aquele homem estivesse com o peso do pecado sobre a vida dele. Talvez aquele homem viveu rejeições em sua vida. Falta de amor. Vocês percebem que não tinha parente, não tinha irmão, não tinha tio, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Quem era que estava com ele? 4 amigos. Talvez aquele homem passou por rejeições na vida. E o perdão de Jesus fosse Deus falando no seu coração, meu filho, eu ainda te amo. Eu ainda cuido de você. Talvez aquele homem tivesse passado por frustrações em sua vida, pois embora ele acreditasse na cura, ele não tinha coragem, nem condições de fazer aquilo sozinho. Claro, pastor, ele era paralítico, né? Talvez você esteja pensando assim, né? Mas talvez com 2 pessoas fosse suficiente para levá-lo. Só que tinham 4 amigos. Talvez aquele homem, ele desistisse muito fácil por conta das frustrações que ele viveu na vida. Mas ali ele estava vendo que ele tinha 4 amigos e tinha um homem, o Filho de Deus, Jesus, se importando com ele. Talvez quando ele chegasse na porta ali, que ele visse aquela situação, ele falou para os seus amigos, amigos, obrigado, vocês tentaram de tudo, vocês fizeram tudo, mas não deu. Quem sabe de uma outra vez? E os amigos olharam para ele e falaram, não deu, não. A gente só sai daqui com o objetivo alcançado. A gente vai encontrar um jeito. E seus amigos viram a escada, viram o teto e desceram ele. Talvez se fosse na condição dele, ele teria parado ali. Frustrações na vida. Dentro dele tinha alguma coisa que precisava ser resolvida. E é isso que Jesus faz, ele trata o interior daquele homem. Ele perdoa aquele homem. Ele cura aquele homem. Certamente aquele homem, quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, alguma lágrima desce ali, gente. Depois que Jesus vê que ele recebeu aquilo, ele diz, agora sim, agora você está pronto. Levanta, toma a tua cama e anda. Amém? Tratamento. Sabe por que certas coisas na nossa vida ainda não aconteceram? Porque a gente precisa ser tratado por dentro. Talvez tenha situações que a gente pulou algumas etapas da vida.
Talvez a gente ache que está pronto para certa coisa, mas não estamos. Tem coisas que estão ainda mal resolvidas. Talvez você queira um crescimento profissional, mas o seu caráter ainda precisa ser forjado para conseguir, de repente, liderar uma equipe, por exemplo. Talvez você queira algo na tua vida espiritual, mas você é uma pessoa ainda muito rancorosa. Talvez um crescimento ministerial também. Você ainda é uma pessoa muito rancorosa, muito cheia de dor, muito cheia de traumas na vida que precisam sair. E Jesus precisa tratar isso em você. Mas tem que dar lugar. Amém? Tem que deixar Ele fazer. Tem coisas na nossa vida que precisa ser resolvido. Pastor, eu nunca dou certo no relacionamento. Talvez você nunca dá certo no relacionamento por coisas que ficaram lá atrás. Que talvez não foi por um relacionamento ruim que você teve, mas foi pela família que você teve. Os pais que você teve. Traumas que você viveu lá atrás. Ausência de referência de pai ou mãe. E você não consegue se relacionar com outra pessoa porque não foi tratado. E a gente se desespera. Nossa, pastor, mas parece que eu nunca vou conseguir. Nunca vai dar certo. Nunca chega para mim. Vai chegar, mas se coloque nos pés do Senhor e seja tratado por Ele. Sabe qual é o problema? É que a gente quer avançar, quer pular etapas e a gente, não, mas eu vou conseguir. Ah, não deu certo com esse, mas vai dar certo com o outro. Ah, mas eu vou arranjar outra pessoa para esquecer. Aí só vive arranjando uma coisa braba atrás da outra. É ou não é, gente? Vocês já viram gente assim, que parece um círculo vicioso, sabe? Se larga de uma coisa que misericórdia, só Jesus na causa, e pega outra que... Meu Deus do céu, tem que ser muito jejum e oração para sair tudo dali. É ou não é? Porque tem coisas que não estão resolvidas. Às vezes esses relacionamentos estão refletindo coisas lá atrás. Refletindo o relacionamento até dos seus pais. Coisas que viveu lá atrás. E a gente deixou passar batido. Meu filho, seja tratado primeiro. Seja tratado primeiro. Tenha paciência, no tempo certo o Senhor fará, mas primeiro seja tratado por Ele. Porque toda vez que você vai fazendo isso, você vai se magoando mais, vai se machucando mais, vai se frustrando mais. E aí você começa a bolar outros planos. Ah, o A não deu certo, agora eu vou para o B. O B não serve porque o seu sonho é o A. Você está entendendo? O B, o C vai ser frustração, vai ser reclamação. Vai ser uma vida medíocre, uma vida que você não quer viver. Então, faz o certo, vai por partes, seja tratado pelo Senhor, busca fazer a tua parte, no tempo certo, no tempo do Senhor, o teu milagre e a tua bênção vai chegar. Aleluias, eu creio assim. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Embaixo dos céus há tempo para todas as coisas. É interessante como eu tenho falado dessa palavra nos últimos dias. Eu falei sobre isso no culto de jovens sábado. No domingo, projeto de vida, vocês estão fazendo, amém? Glória a Deus, está bênção o projeto de vida, tá ou não tá? No domingo teve novamente essa palavra, mas eu quero repetir aqui para os irmãos. Eclesiastes 3, 2. Há tempo de plantar e tempo de plantar. A gente faz o que, gente? O que é que a gente faz no tempo de plantar? Planta. E se você perder o tempo de plantar, você colhe? Você não colhe. Então não pula etapas na tua vida. Há tempo para todas as coisas, para todo propósito. Gente, é uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Tem gente que às vezes acha que a vida é assim, sabe? Deus me ajuda porque eu quero alcançar isso na minha vida. Aí eu vou dormir e de repente, no outro dia,
agora eu me tornei tal, né? Tem gente que é assim, parece aquele filme De Repente 30, né? De repente 30, não é assim que as coisas acontecem. Um passo de cada vez. O que é que você está fazendo para chegar lá? Está estudando? Está se preparando? Está cuidando da sua saúde? Está se alimentando bem, né? Está se alimentando bem? Vocês já viram pessoas que procuram vários meios para emagrecer? Aquelas propagandas mágicas, tome o comprimidinho tal porque queima a barriga, né? Vocês já viram essas coisas? Vai por partes. Vai por partes. Eu estava no Instagram hoje. Interessante, estava no Instagram hoje e apareceu um negócio que eu nunca tinha visto. O negócio efervescente. O povo colocava um comprimido na água, era efervescente. Aí tinha lá a propaganda: queima banha. Eu disse: meu Deus do céu, eu estou precisando de um negócio desse, mas não vou usar não, né? A gente precisa de um negócio desse, mas isso aí é meio estranho. Até propaganda é estranha. Queima banha. A gente procura um jeitinho mais fácil. Talvez isso esteja impresso na nossa cultura, né? O jeitinho brasileiro de ser, não é? Mas vá por partes, em nome de Jesus. Deixe o Senhor tratar o seu coração, deixe o Senhor tratar a sua vida, deixe o Senhor cuidar de você. Vai se preparando, vai crescendo, um passo de cada vez. Meu irmão, quando você sobe de uma vez só, o tombo é maior. Então vai um passo de cada vez, vai aprendendo a lutar, vai aprendendo a dificuldade do crescimento, para que quando você chegar lá, você não se ensoberbeça. Porque quando você viu que você passou, aí você lembra, irmão, de onde é que você estava. Você vai lembrar como foi difícil chegar ali. Você não vai querer descer de qualquer jeito, não. Você entende isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa, para encerrar. Deus quer fazer o milagre que você espera. Amém? Deus quer fazer o milagre que você espera. É isso que Deus quer. Porque Ele diz assim, ó: eu é que sei que planos, que pensamentos eu tenho sobre a sua vida. Os meus planos são bons, os meus pensamentos são bons, são de paz, não são ruins. Mas aí tem um final, para lhe dar o fim que você deseja. Então Deus quer fazer o milagre que você quer. Só que Ele quer fazer o milagre do jeito certo, no tempo dEle, do jeito dEle. Então, tem paciência. Espera em Deus, em nome de Jesus. Deus quer fazer mais na sua vida. Mas, meu irmão, vai por partes. Amém? Foco no propósito. Foco no seu objetivo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele tratar o seu coração. Para de estar chamando a atenção de homens, mas deixa que Deus reconheça o que você está fazendo, porque o nosso Deus é galardoador. É um Deus de recompensa. Amém? Você crê nisso? Se você crê, então fique em pé em nome de Jesus para a gente orar. Aleluias. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Alguns que até você colocou aqui nessa caixa, tá? Eu quero orar nesse momento pela mensagem, mas depois a pastora vai fazer a oração aqui pelo seu pedido, pelo que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que é que você tem pedido ao Senhor, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe até mesmo antes de você pedir. Deus sabe até mesmo quando era apenas um desejo no seu coração. Agora esse desejo, ele tem que se tornar algo mais forte.
esse desejo ele tem que ser um objetivo. Esse desejo tem que ser buscado com toda força, com toda garra, sempre colocado aos pés do Senhor.